Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Salmos 91, versos 1 e 2. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Pedro está na casa de Cornélio. Na introdução do seu ministério, ele começa a expor a boa nova, a mensagem a qual o próprio Deus o mandou andar quase 50 quilômetros e ir falar com um povo estranho. Já aprendemos que para o apóstolo Pedro, como um praticante do judaísmo, recém-chegado na igreja, alcançado pela graça do Senhor Jesus, mas ainda mantinha aqueles princípios judaizantes de que judeu não se misturava com gentio. Mas aí está uma prova de que o Evangelho é o poder de Deus, de que o Deus do Evangelho é o Todo-Poderoso. Ele quebrou barreiras. Ele mostrou para o apóstolo Pedro que não havia para ele. Ele não fazia acepção de pessoas, mas que ele era e é aceitável. Todo aquele que teme a Deus e é justo. E aí ele começa dizendo que Jesus é o Senhor de todos. E vem a descrição. Que descrição! Jesus de Nazaré, que foi ungido por Deus, recebendo o poder do Espírito Santo. Por isso, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Porque, olha o segredo, Deus era com ele. Aqui, temos que ter a mente, o coração aberto para a revelação de Deus. Dentro do sistema trinitariano, se pensa que aqui aparecem 3 pessoas. Bem, não é que se pensa. Eles forjam a interpretação do texto e acabam vendo aqui 3 pessoas que, admitam ou não, acaba sendo 3 deuses. Mas vejamos que aqui não fala de 3 pessoas no sentido divindade. Primeiro, Jesus de Nazaré. Quando ele fala de Jesus de Nazaré, só o fato de ele mencionar a cidade de origem, não do nascimento, mas
da criação de Jesus, ele está falando de Jesus como homem. Jesus, aquele homem que foi, na época, o resultado da encarnação. Então, note, Jesus de Nazaré, que foi ungido da parte de Deus. Lembre que o próprio Jesus, lá em Lucas 4:18, ele chega na sinagoga e na sinagoga tinha só uma cópia das Escrituras. E ele teve direito de manusear aquela cópia. Ele leu. É claro que os circunstantes esperavam do visitante uma pregação alta, uma pregação que os deixassem empolgados. Mas qual não foi a surpresa quando Jesus leu aquela profecia do profeta Isaías? O Espírito do Senhor, ele leu Jesus, o Jesus de Nazaré. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres. E assim, ele continua até o final da profecia. E ele não faz nenhuma pregação. Ele devolve o livro e disse: hoje se cumpriu esta escritura. Hoje se cumpriu esta profecia. Olhando no sentido humano, será que Jesus não estava sendo petulante? Será que ele não estava sendo atrevido? Se colocar naquela posição? Não, nem uma coisa nem outra. É que ele não era apenas um simples mestre ou um grande mestre. Ele não era simplesmente Jesus de Nazaré, como já aprendemos. Ele tinha as duas naturezas. Ele era Deus e era homem. Como Deus, ele sabia perfeitamente que Isaías tinha falado sobre ele, que ele tinha sido ungido. Ungido por quem? Ali mostra a unção, cuja unção Pedro falaria depois no dia do Pentecoste. Deus não é outra pessoa da divindade. Deus, o Deus que ele disse ali, que ungiu, é o Todo-Poderoso. É aquele que Jesus, perguntado pela mulher samaritana, ele deu a natureza de Deus para a mulher samaritana. Deus é Espírito. Então, não adianta ficar com essas repetições grosseiras e eu diria carnais e satânicas. Deus Pai, Deus Filho,
Deus Espírito Santo. Termos heréticos que não existem nas Escrituras. O mesmo Deus, Ele é Pai, Ele é Filho, o Jesus de Nazaré, Ele é o Espírito Santo, a natureza de Deus. É esta a revelação do texto, a revelação do que Pedro estava pregando ali na casa de Cornélio. A gente vai ver nos próximos vídeos. Que mistério, que maravilha, quando nós temos a revelação desse mistério. Nós não vamos dividir Deus em três. Nós iremos ver a continuidade da base monopolista dos judeus, que não eram politeístas, eram monoteístas, criam num só Deus. É por isso que Jesus disse para a mulher samaritana: a salvação vem dos judeus. Aleluia. Então, a estrutura, o alicerce da fé está exposto, foi exposto para a mulher samaritana, para os judeus lá no deserto, e a igreja deve receber como herança esta revelação do Deus único, do Deus Todo-Poderoso. Olha, os próximos vídeos prometem. Fiquemos, pois, a bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.